todo mundo ouvindo? Acho que sim. Vamos ver. Deixa eu só arrumar aqui. Então vamos lá. Deixa eu me apresentar de novo. Acho que quase todo mundo já me conhece aqui. Então, meu nome é Bruna. Oi, pessoal. Boa noite. Meu nome é Bruna. Eu sou enfermeira obstetra. Trabalho na área materno-infantil desde os meus 19 anos. Fui técnica aos 4 anos da minha faculdade. Terminei a faculdade com 23 anos, pela graça de Deus. Não se assustem com meus olhos, que tá meio vermelho. E me formei como enfermeira obstetra com 24 anos. E desde sempre na obstetrícia, né? Falo que é a minha paixão e o meu amor. Ah, Ana Paula tá aí. Ana Paula é uma querida. Foi a enfermeira, a parteira que colocou a Mirelinha no mundo. Tenho um carinho muito grande por ela. Ó, tô aprendendo, hein? Vai desculpando os erros aí. Então, hoje, a gente vai falar sobre a relevância de ter enfermeira obstetra no seu pré-natal. A gente vai começar desde lá do fundo, desde o início, né? Do começo, o Ministério da Saúde e tudo. E aí, no final, a gente tira as dúvidas, a gente responde as dúvidas, tá? Então, vamos lá. O que é o pré-natal, na verdade, né? O pré-natal, ele inicia-se, ele é, né, o acompanhamento da gestante desde quando ela recebe o teste positivo de beta-HCG ou o teste rápido que faz com a urina, até o pós-parto. Então, ele é um direito da mulher, né, e um dever do governo de dar esse suporte para essa gestante, né? No SUS tem o pré-natal particular e tem o pré-natal dos convênios. Então, tem todas essas vertentes aí. E onde a enfermeira obstetra entra dentro disso? Então, o pré-natal, ele te dá uma rede de apoio, né? Então, dentro dessa rede de apoio, tem a enfermeira obstetra, tem o médico obstetra, tem a obstetriz, tem as doulas, tem o nutricionista, tem o fisioterapeuta, que na maioria das vezes é o fisioterapeuta pélvico. Em alguns casos tem até o educador físico, né? Então, essa rede de apoio toda a gestante necessita nesse trajeto todinho do pré-natal até o pós-parto. Qual é a função da enfermeira obstetra? Então, a enfermeira obstetra, ela é uma enfermeira que fez 4 anos de faculdade e aí ela se especializou em enfermagem obstétrica e ginecológica, que na maioria das vezes é 1 ano e meio, 1 ano e meio. Dentro da faculdade, da pós-graduação, a gente é orientada, a gente é direcionada, às vezes o pré-natal, que a gente fala que é o pré-natal de risco habitual, né? O que é esse pré-natal de risco habitual? É que a gente acompanha gestantes que são saudáveis, não tem doenças pré-existentes, né? Então, a gente tem esse subsídio dentro da lei e regida pelo Corém, né? Que dá a nós esse respaldo de acompanhar essas gestantes, junto com toda essa rede de apoio. Onde que a gestante, depois que, nossa, deu positivo, o que eu faço? Você tem esse suporte de pré-natal com o enfermeiro obstetra, que é mais, é um protocolo
mais certinho no SUS, né? O SUS, ele te dá todo esse amparo. Então, no SUS, o acompanhamento do pré-natal, o acompanhamento do pré-natal, ele é, como que eu posso dizer? Ai, perdi o foco, peraí. No acompanhamento do pré-natal no SUS, então, a paciente tem o acompanhamento compartilhado com o médico. E é muito certinho. Então, tem consultas com o médico, tem consultas com a enfermeira obstetra, tem consulta com o médico, tem consulta com a enfermeira obstetra, e assim sucessivamente até os 9 meses. No particular ou com a equipe, a maioria das equipes, que hoje em dia, graças a Deus, muitas são tem condutas humanizadas, condutas respeitosas, também tem esse compartilhamento do obstetra com a médica, né, com a enfermeira obstetra, o obstetra com a enfermeira obstetra, e eles trabalham compartilhado. As enfermeiras obstetras que trabalham particular, então às vezes ela não tem uma parceria com o médico, ela vai estar fazendo de uma forma diferente. Então ela vai, a paciente tem o médico, né, dela, e procura a enfermeira para estar acompanhando junto. Então, a enfermeira vai estar orientando ela, olha, esse mês você tem consulta com o médico, mês que vem você tem consulta comigo, e aí a enfermeira vai norteando e orientando essa paciente em relação a esse compartilhamento, e num caso ou outro, a enfermeira entra em contato com o médico para algum assunto específico, tá? No convênio, não existe esse compartilhamento de médico com enfermeiro obstetra. Às vezes as pacientes querem ter esse acompanhamento, mas às vezes não tem como ter essa enfermeira obstetra só para ela. E aí, alguns convênios têm os programas de gestação, então aí a pessoa que tem o convênio tem que procurar para ver se ela tem, se o convênio dá subsídio para ela ter essa enfermeira obstetra que ela chame dela. Se isso não ocorrer, existe os reembolsos que você solicita, que é muito novo isso agora, mas agora os convênios eles são obrigados a reembolsar as enfermeiras obstetras particulares. Isso é bem novo, mas é liberado por lei. E aí isso faz com que a gestante consiga uma enfermeira obstetra para chamar de sua, tá? É basicamente assim que é o serviço da enfermeira obstetra no pré-natal. Como que funciona, né, esse pré-natal? Então, é mais ou menos nessa ideia aí. Eu tenho pré-natal, o meu pré-natal é de alto risco, porque eu tenho diabetes gestacional, eu tenho hipertensão. Você pode continuar o acompanhamento com a enfermeira obstetra, só que com o médico vai ter particularidades, né, de medicações, às vezes, de controle pressórico, no caso de pressão, de controle glicêmico, no caso da diabetes, e vai depender do porquê que é esse pré-natal de alto risco. A enfermeira vai dar continuidade junto com o médico ou então aí a enfermeira vai dar continuidade, né, junto com o médico. Então isso é o compartilhado, tá? O porquê que a enfermeira obstetra é tão importante dentro do pré-natal? Eu já ia falar sobre isso agora, Aninha. As consultas médicas, elas são mais direcionadas, né? Não estamos tirando, em hipótese alguma, a função e a presença médica, que é muito importante. Mas a enfermeira, por dela mesmo, da enfermagem, a gente lida mais com o cuidar, com o orientar, com informações. Então, a enfermeira obstetra, qual que é a função dela? É de te dar embasamento, de te dar informação, de tirar suas dúvidas. Então, na primeira consulta,
além da gente fazer o histórico todo da paciente, saber quantos partos ela teve, como foi o parto dela, como que ela nasceu, que tudo isso implica, né, nos medos, nos anseios, nas preocupações dessa gestante. Além de tudo isso, a gente vai ver os exames que foi pedido, se foi pedido todos os exames, que nem sempre, igual no SUS, eles têm uma cartilha que eles seguem, e aí dentro daquela cartilha, no primeiro trimestre tem que pedir esses exames, e os resultados têm que ser esses. Se esses resultados forem diferentes, tem um fluxograma, eu tenho que fazer isso. Então, todo mundo fala a mesma língua. Muitas vezes, no convênio, os médicos não solicitam todos os exames e não há uma conversa conjunta, né? Então, a consulta da enfermeira, a maioria delas, pelo menos a primeira, ela dura às vezes 2 horas, às vezes 3 horas. Por quê? Porque são muitas perguntas, são muitas dúvidas. Na maioria das vezes, a consulta com a enfermeira, a gente pede para que a paciente não venha sozinha, que ela venha com seu acompanhante, que é de sua escolha, que vai estar acompanhando ela no pré-natal, que vai estar acompanhando ela no parto, no pós-parto. Se possível, esse de gosto da paciente, a gente pede para que venha um familiar, ou se, porque a consulta da enfermeira pode ser feita tanto domiciliar, por conta da pandemia, online, né? E se a enfermeira tem um consultório, uma clínica, uma salinha só dela, nessa salinha também. Então, tem uma vertente grande. Mas voltando, na consulta, então, você dá subsídios à paciente, então, dá a liberdade dela de tirar as dúvidas, de perguntar sobre as coisas, aí, além do exame físico, do exame obstétrico, né, que a gente faz com muita atenção, com muito embasamento científico, então vê a altura uterina, faz palpação para ver a posição do bebê, em que posição tá, no finalzinho do trimestre, do terceiro trimestre, faz aquele desenho lindo, mostrando para a mãe a barriga, como que tá a posiçãozinha do bebê. Então, as consultas da enfermeira obstetra, elas são mais completas. Por quê? Porque, como a gente fala entre nós, é uma consulta de 1 para 1. Muitas vezes, lá no convênio, eles têm uma meta a atingir. No SUS também, tem uma quantidade de pacientes que tem que atender naquele dia, tem uma quantidade de pacientes que tem que atender por mês. E a enfermeira obstetra sua particular, ela tá ali para você. Então, aquelas horas é para você. Então, é onde você vai tirar suas dúvidas, vai ter informações necessárias, e toda avaliação nutricional, tal. Nos exames, se os médicos, se tiver alguma alteração no exame, então ela vai estar direcionando, olha, você tem que passar com o seu médico, porque deu uma alteração assim, e aí vai explicar o que é aquela alteração, o que pode acontecer, o que tem que ser feito, como o médico vai fazer. Por quê? Porque aí quando a paciente chegar lá, se o médico fazer alguma coisa que foi muito fora da casinha, como a enfermeira explicou, ela vai falar, não, doutor, olha, eu acho que deve ter alguma coisa diferente, será que é isso mesmo, né? Então, a consulta da enfermeira, a importância é essa, ela te dá toda a informação, te dá todo o respaldo, tá? Como que é mais ou menos as consultas? Então, até 28 semanas, é feita uma consulta por mês, né? A maioria das vezes intercalada, se você tem uma parceria com o médico, né? Um mês outro, mês um, mês outro. Se é no particular, a gente vê com a paciente, ó, mês passado você passou com o médico, então esse mês você vai passar comigo, mês que vem você vai passar com o médico, outro mês você vai passar comigo. Depois das 28 semanas até 36 semanas, a gente faz essa consulta quinzenal, e depois das 37 semanas, a gente faz semanal até o bebezinho nascer. Aí, né, antes que me pergunte, eu vou falar o que tanto a gente fala nessas consultas, né? Então, fora
Tem um monte de pergunta que daqui a pouco eu respondo. Fora a avaliação dos exames, a orientação do resultado dos exames, se faltou ou não algum exame, porque aí, tipo, se é de equipe, algumas equipes, as enfermeiras mesmo podem solicitar esses exames que faltou, ou fala, doutor, eu acho que você esqueceu, tal. Quando é no particular, a gente orienta a paciente, fala com o seu médico, eu acho que ficou faltando tal e tal exame, então tem que ter aquele jogo de cintura, né? Porque a prescrição tem que ser com o carimbo médico, acho que eu já até respondi a pergunta da Araceli. Dentro do SUS, dentro do manual do Ministério da Saúde, tem algumas medicações que a enfermeira pode prescrever, mas aí você está respaldado pelo manual do Ministério da Saúde. Fora isso, não, né? Cada um no seu quadrado. Fora isso, a gente vai orientar a questão nutricional, vai ver a IMC da paciente, se ela tá engordando muito, se ela tá subnutrida, se ela tá engordando pouco, vai avaliar os ultrassons e vamos dar informação para essa mulher. Por quê? Porque ela precisa de informação para lá no parto ela não ser burlada ou ela não ter uma violência obstétrica, ela não saber nem o que é. Então, o que a gente orienta? Fora toda essa questão de exame físico, de exame obstétrico, que são mais questão gestacional mesmo, a gente vai estar pontuando para a paciente, então a gente vai estar falando de violência obstétrica, de massagem perineal, de maus desfechos de parto, né? O porquê pode ser que seja necessário fazer uma cesárea ou um fórceps, esperamos que não, mas o que é a cesárea, o que é o fórceps, como é o trabalho de parto, indução de trabalho de parto natural, condutas não farmacológicas para alívio da dor, a questão de exercícios, né? Então, massagem perineal, exercício perineal, rebozo, spinning babies. E dentro dessas orientações, dentro dessas consultas, a gente faz as gestantes estudarem. Tem que estudar. Então, a gestante tem que estudar, o acompanhante tem que estudar. Se tem familiar próximo ali que quer acompanhar, também tem que estudar. Por que estudar? Por que a gente dá um material, a gente orienta e a gente pede para ler, a gente pede para estudar? Porque se surgir a dúvida, tem que ser sanada essa dúvida. Você tem que saber. A informação, ela faz você sair do escuro. Então, você saindo do escuro, ninguém consegue te enrolar. Por que eu falo ninguém consegue te enrolar? Existem alguns médicos que às vezes não é que fazem por mal. Às vezes não tem o feeling, né? A maioria dos obstetras que eu conheço tem esse feeling de confiar na enfermeira obstetra, de condutas humanizadas, de não realizar violência obstétrica, mas nem todos e nem em todos os lugares isso vai acontecer, né? A gente não pode acreditar que a gente vive numa bolha, isso não existe. Então, a gente tem que dar subsídios, a gente tem que dar informação, a gente tem que sanar essas dúvidas. Para quê? Para essa paciente, essa gestante, esse acompanhante gerar conhecimento. Então, quando alguém falar alguma coisa que é fora da casinha, não, eu estudei junto com a minha enfermeira obstetra e eu tirei essa dúvida tal e não é assim, é assim, 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 assim. Tá? Então, isso é muito importante. Uma coisa que a gente, aqui no Brasil, ainda não tem como hábito, né? Não tem como hábito, mas tem no SUS. Então, o SUS está dentro, né? O SUS está dentro dessa questão. Pode ser que não seja 1 para 1, mas ele tá. Então, como disse a Ana Paula, é isso aí, a gente faz com que a gente prepare essa paciente para o parto, tanto físico como emocional. Então, quando ela chega nesse parto,
ela chega com uma intimidade do parto. Então, ela sabe tudo o que pode acontecer, tudo que não pode acontecer, tudo que podem fazer, o que não podem fazer, o que é certo, o que não é certo. E aí ela torna-se dona dela, ela sabe que ela tem a liberdade e a força de falar, eu não quero que me toque toda hora. Né? Eu não quero que faça clistelera em mim. Eu não quero que faça isso agora. Eu quero fazer isso agora, porque eu aprendi com a minha enfermeira obstetra que eu fazendo isso agora vai gerar isso, isso e isso. Então, esse preparo físico e emocional, o medo da paciente, que a maioria delas tem muito medo, medo da dor, medo dos desfechos. Nesse preparo no pré-natal com a enfermeira obstetra, ela vai tirando essas dúvidas, perdendo esses medos e tirando esses medos e colocando segurança, colocando força, colocando sabedoria, colocando conhecimento para ela saber o direcionamento que ela quer. Dentro desse direcionamento é onde a gente fala do plano de parto, que é muito importante. Tanto a pessoa tendo uma equipe que está dando suporte para ela, porque tomar... se ela tem uma equipe que está dando esse suporte para ela, ou se ela está no SUS, ou se ela está com a enfermeira particular, ela tem que realizar esse plano de parto, e esse plano de parto é realizado com a enfermeira obstetra, que ela vai direcionando e a pessoa vai colocando ali no plano de parto o que ela gostaria que fizesse, o que ela não gostaria que fizesse. Por quê? Porque se você chega com essa paciente em trabalho de parto, e no caso da equipe, e aí a enfermeira fala, olha, vai indo pro hospital que eu tô indo atrás, e ela chega antes e ela entrega esse plano de parto, ali tá especificamente descrito o que ela quer e o que ela não quer, né? E aí eles têm que direcionar e fazer aquilo que ela tá querendo, porque o corpo é dela, né? Então ela é dona do corpo dela, então ela fala o que ela quer, o que não quer, o que ela gostaria, o que ela não gostaria de fazer no parto dela, né? No caso da enfermeira, a enfermeira obstetra trabalhando com essa gestante particular, então, quando ela entra em trabalho de parto, que aí tem a indução de parto natural, e aí a enfermeira vai estar acompanhando, a enfermeira vai estar lá com ela, na casa dela, acompanhando aquele trabalho de parto, então fazendo os exercícios junto com o acompanhante, com a família, e aí com 6, 7 centímetros, dependendo do trajeto da casa da paciente para o hospital, porque aí você acompanha a paciente na casa em trabalho de parto, e aí com determinados centímetros a gente caminha essa paciente para o hospital que é de escolha dela, que é tudo acertado dentro desse plano de parto no pré-natal. O plano de parto é muito importante. Por quê? Porque se a gente como enfermeira obstetra não faz parte de uma equipe de parto, por conta dessa pandemia, hoje em dia está sendo mais difícil da gente conseguir entrar com a paciente para terminar e estar com ela, acompanhando ela até o final do trabalho de parto. Então, o plano de parto vai ajudá-la a direcionar o restante da condução desse trabalho de parto até o nascimento, tá? Então, por isso, a importância do plano de parto, tá bom? Eu tô vendo que tem algumas perguntas aqui sobre destrozol, essas coisas eu vou deixar para responder no final, só para mim não perder o foco aqui, tá bom? Então, é isso do trabalho de parto. Então, assim, se não tem a enfermeira obstetra, então o médico, por ele ser mais intervencionista, ele aprender que ele tem que cuidar da doença,
ele direciona, as consultas são mais rápidas, então ele direciona sempre, tem que colher esses exames, tem que fazer isso, se tiver com dor vai tomar medicação disso, disso e disso. Então a paciente, eles não tiram as dúvidas, né? Não tiram as dúvidas necessárias dessa paciente, não tem essa paciência, esse gostar de estar ali com a paciente, de explicar, de auxiliar a paciente a fazer esse plano de parto, que faz com que ela tenha todo esse aval, né, de respeito, de empoderamento, de eu estou sabendo o que está acontecendo comigo, eu quero que faça isso, eu quero que aconteça desse jeito. E não tem essa liberdade de tirar dúvidas, de todas essas coisas. Com a enfermeira obstetra, além de você ter todo a base fisiológica, emocional, orientação, no pré-natal você vai adquirir uma certa intimidade com essa enfermeira obstetra, que você vai chamar de sua, que você vai querer ela estar ali ao seu lado. Quando você olhar no trabalho de parto e você, que a gente chama de entrou naquela partolândia, você fala, eu não aguento mais, sua enfermeira vai falar pra você, você aguenta, você consegue, você vai acreditar, porque você sabe que ela tá falando de verdade, que você consegue, que você vai até o fim, né? Então, isso é de extrema importância, isso faz toda a diferença, toda a diferença, né? Então, é isso. Deixa eu ver aqui. Tem algumas perguntas, que na caixinha de perguntas hoje, eu deixei para fazerem algumas perguntas e fizeram algumas perguntas para mim sobre a questão do pré-natal e a enfermeira, né? Então, eu vou responder as que eu vi na caixinha e aí depois, eu tô vendo uma prima que entrou aqui e eu fiz o parto do meu priminho. Eu me emociono, gente, não liga não, tá? É que a obstetrícia ela é muito importante para mim. Então, vamos lá. Não vou... E eu vou fazer uma cirurgia segunda-feira, então eu tô bem emotiva. Não liguem, tá bom? Vamos lá. Aqui perguntam se no parto hospitalar a enfermeira faz o parto. Então, no parto hospitalar, a enfermeira não faz o parto, né? Por quê? Se você participa de uma equipe, então aí a equipe tem a enfermeira obstetra, mas na maioria das vezes a enfermeira acompanha o parto, conduz o parto, mas quem faz o parto é o obstetra, tá? Quando você tem a enfermeira obstetra te acompanhando particular, também. Então, a enfermeira ela vai estar te acompanhando em todo o trabalho de parto. Então, a gente só encaminha essa gestante para o hospital, né, para ter o parto hospitalar, quando ela tiver bem assim, tipo 7 para 8 centímetros, que o risco de intervenção desnecessária vai ser mínima, com o plano de parto, que o plano de parto, vamos bater muito nessa tecla, faz com que você tenha uma atenção respeitada, vão respeitar a sua vontade, vão saber que você tem orientação, não vão achar que você é leiga, então vão saber que você sabe dos seus direitos, dos seus deveres, sabe que você sabe que toda ação tem uma reação, sabe que você sabe que se você quer aquilo, você sabe que você tem que saber dos prós e dos contras, então sabe que a pessoa ela tem conhecimento, então é onde a gente manda com mais dilatação para não ter essas intervenções desnecessárias. Antes da pandemia, conseguia-se sim entrar o acompanhante e a enfermeira obstetra, na maioria das vezes, para a enfermeira continuar acompanhando e o acompanhante da sua escolha te dar o restante do suporte emocional, físico. Às vezes entrava-se até a doula. Por conta da pandemia, tem alguns hospitais que nem tá entrando acompanhante,
e a gente tem que respeitar por conta de todo esse, né, esse problema mundial. Mas no SUS, ainda, como as enfermeiras obstetras atuam mais ativamente, não vai ser a sua enfermeira que você contratou ali, mas você vai ter uma enfermeira dentro do hospital, que na maioria das vezes é ela que faz o parto, só que vai ser a enfermeira do plantão que vai estar ali. E o problema do SUS é que você não tem uma enfermeira 1 para 1, aquela enfermeira que vai estar ali só para você. Por quê? Porque no centro obstétrico, a enfermeira, eu falo porque eu trabalho no SUS, né? Então, a gente não tem como a gente ficar ali do lado, rebozando, fazendo spinning babies, só para aquela gestante. Porque você tem aquela e mais N pacientes, mais outras responsabilidades que cai tudo em cima de você, porque você é a enfermeira do plantão. Mas você tem uma enfermeira obstetra ali, que tenta, na medida do possível, respeitar as suas vontades, não intervir de forma desnecessária e não deixar os médicos intervirem também de forma desnecessária, tá bom? Outra pergunta que fizeram foi sobre, minha bolsa estourou, e aí? Então, e aí você vai ficar tranquila, não é porque a bolsa estourou que o mundo caiu, né? Então, isso também você vai aprender no pré-natal, se você tiver uma enfermeira obstetra que você vai chamar de sua. Então, você vai saber o que é a bolsa estourar, a cor do líquido, mas aí você com certeza vai ligar para sua enfermeira, bolsa estourou. Aí a enfermeira vai falar, e a cor do líquido, como tá? Que horas foi que a bolsa estourou? Como que você tá? E aí a enfermeira vai te dando as orientações. Tô saindo daqui, tô indo ao seu encontro. E a enfermeira vai estar lá. Alguns esperam 12 horas, alguns esperam 18, tudo dentro do manual do Ministério da Saúde, tudo embasado, com respaldo e embasamento científico, e flui tranquilo, e aí a gente continua a indução de trabalho de parto com as questões não farmacológicas que tem embasamento científico, que a gente usa, né, para conduzir esse trabalho de parto até o desfecho do parto, tá? Cesárea. Cesárea não é um parto, é uma via de saída do bebê. Então, vocês são contra? Não, não somos contra. A cesárea ela é muito importante, graças ao bom Deus, que Deus deu sabedoria para os médicos de descobrirem um outro meio de fazer o bebezinho nascer, porque antigamente tinha-se muitas mortes, tinha mortes maternas, tinha mortes fetais, né? E com intervenções certas, né? Por motivos certos, a cesárea, ela salva muitas mães e salva muitos bebês. Então, dentro do pré-natal, nos maus desfechos que eu falei lá no início, a gente vai estar falando de parto normal, de cesárea, de fórceps, de hemorragia pós-parto, de tudo que pode acontecer dentro do trabalho de parto, né? Então, as intervenções que devem ser feitas, como devem ser feitas e como vai acontecer. Então, quando essa gestante entrar em trabalho de parto e estiver lá parindo e o médico intervir de algum modo que seja mais ou menos, eu queria muito parto normal, mas o médico chega, olha, tá acontecendo isso, nós vamos conduzir assim, vai ser feito assim. Essa gestante vai saber que a intervenção está sendo correta no momento correto para benefício e bem-estar dela e do bebê, né? O importante da informação é isso, é você não deixar intervirem aleatoriamente ou só porque ele quer. Não, a intervenção tem que ter o porquê, né? E um direcionamento. Quando essa intervenção é feita corretamente e dentro de embasamento científico, tudo é muito válido, tudo é muito válido, tá? Ok,
aqui tá perguntando qual o prazo máximo da bolsa rota. Então, até 12 a 18 horas, a gente aguarda, no caso, se a paciente está com condução de trabalho de parto em casa. Depois dessas 18 horas não nasceu, a gente encaminha para o hospital. Lá no hospital, o médico vai estar internando essa paciente, dependendo da dilatação e do protocolo do hospital, eles vão estar direcionando de acordo com, na maioria das vezes, com o manual do Ministério da Saúde, tá? Aqui perguntaram também se enfermeira é a mesma coisa que doula. Não, a doula é muito importante no trabalho de parto. Lembra que ela tá lá na rede de apoio, né? O médico, obstetra, a enfermeira é a doula. A doula, ela te dá todo o apoio emocional. Ela vai estar ali do seu lado, te orientando, fazendo, às vezes, acupuntura, acupressão, usando os olhos. Ela te dá todo esse apoio, né? E a enfermeira também te dá todo esse apoio, mas ela vê mais para o lado também fisiológico da paciente. Então, se precisa de uma intervenção, se precisa de alguma outra coisa para estar conduzindo esse trabalho de parto, ela vai estar lidando com a parte mais científica da coisa, tá bom? Vamos lá, agora para as perguntas. Vou ir lá em cima para ver. Quais medicações posso utilizar durante a gestação? A minha filhinha fez pergunta. Então, depende. As medicações, tem algumas medicações, depende do porquê que você quer tomar a medicação e para que tomar a medicação. Dentro do porquê que você precisa, não é nem porque você quer, que você precisa tomar medicação e para que, a gente vai direcionando. Tem as medicações que são mais contraindicadas na gestação e tem as medicações que são mais favoráveis e que pode tomar com mais tranquilidade na gestação. Então, precisa de um direcionamento do porquê, para que tomar essa medicação, tá bom? Aqui a Aninha falou das consultas, eu já respondi. Aqui minha prima, vou arrumar outro filho, a Mairoca, só para eu ter você como minha obstetra predileta, isso, por favor. A Bru também, ai, como eu sou privilegiada, Deus abençoe, você, sua enfermeira, quando você ficar grávida, hein, sua, da Thalita. Deus abençoe. Meu esposo falando que você é a melhor enfermeira obstetra do mundo. Ai, se ele não falasse isso, eu ia brigar com ele, viu? Aqui, tem alimentos que ajudam no crescimento do bebê e na barriga? Não tem alimentos específicos, Bruna. Tem alimentos, tem que ter cor. Sua alimentação tem que ter cor. Tem que ter muito verde, muita verdura, muito legumes, carboidrato, proteína. Você não pode ter aquele prato só de proteína ou só de carboidrato, não, tem que ter aquela cor no prato. É como toda nutricionista fala, né? Cor no prato quer dizer que é um prato saudável. Então, prato saudável é prato colorido. Então, com muita verdura, muito legumes, tem que ter proteína, tem que ter carboidrato. A da prescrição médica eu já respondi da Araceli. Aqui o parto físico e emocional, é isso mesmo, Ana. No pré-natal é isso, é o que a Ana Paula falou. A preparação da mulher, o pré-natal, a gente dá todo o subsídio, todo o suporte para a paciente ela adquirir e esse preparo para o parto, tanto físico como emocional. É o primordial, que é a educação da saúde. Então, nós enfermeiras obstetras ou o enfermeiro em si, ele é um educador de saúde, né? Então, muito cuidar, tem que fazer assim por causa disso, disso e disso. Então, isso faz com que o conhecimento cresça. A gente não pode guardar o conhecimento só para nós, né? Você tem que saber. É importante isso para você adquirir empoderamento de si, para você saber que você manda em si, porque você é dona de você e do serzinho que tá na sua barriga. Então,
você tem que ter esse suporte, você tem que ter essa segurança de falar, é assim, eu quero assim, porque tá tudo normal, não tem nada alterado e eu não quero que faça de outra forma. E se você ou o médico te pontuar, tá acontecendo isso, 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 nós vamos fazer isso, 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 você vai também ter conhecimento de falar, tá bom, doutor, eu sei que esse é o melhor a se fazer, que tem que se fazer isso, e aí você vai aceitar, muitas vezes, o outro desfecho, mas que você sabia que poderia acontecer, né? Tem uma fala que eu sempre falo, nada garante nada. Então, no pré-natal, a gente deixa bem claro que eu quero muito parto normal. Não tem como eu falar para você, você vai ter o parto normal. Não. A gente vai conduzir o seu trabalho para parto normal, mas pode acontecer isso, isso e isso, e que pode ser que tenha que ser uma cesárea, né? Pode ser que tenha que ser um fórceps por causa disso, disso e disso. Então, nada garante nada, tá? Aqui a Mayra perguntou, por que temos que tomar o destrozol, esse líquido horrível, para ser realizado o exame? Porque o destrozol, ele é o que faz com que haja o rastreio da diabetes, né? E ali entre as 28 semanas, e não tem outro líquido para se tomar, é esse e não tem o que fazer. Aí agora eu vou contar o que é ter uma enfermeira como sua. A Ohana Gabriela é minha prima. Eu vi ela nascer. Na verdade, fui buscar ela na maternidade, acho que eu tinha uns 10 anos, lá na Santa Casa de Santo Amaro. E é minha tufu. E eu acompanhei, fiquei com ela, acompanhei ela nos partos, nos exames dela, né, como prima, tudo. E ela falou pra mim, Bruna, eu tô começando a entrar em trabalho de parto. E aí aconteceu algumas coisas, fomos pra casa da minha mãe, fiquei lá com ela, acompanhando o trabalho de parto dela, foi pro banho forte, super empoderada do que ela queria, do que ela não queria, mesmo que aqueles medos e anseios de toda gestante, de toda mulher, de toda pessoa, com o esposo ali, o esposo acompanhando, o David foi sensacional. E aí, quando ela tava com 7 centímetros, fomos pro hospital e eu tava um dia antes de entrar de férias, um dia antes do meu aniversário, e internamos, né? Internamos no hospital onde eu trabalho. Então, como que é feito? Aí eu vou falar a sequência para vocês de como depois eu volto na história. De como é feito a internação do SUS. Então, na maioria das vezes, aí você é triada pela enfermeira. A enfermeira faz o cardiotoco, né? E aí vai para avaliação médica, o médico faz a internação, sobe para o centro obstétrico ou desce, dependendo do hospital. No centro obstétrico, quem tá te acompanhando, quem te recepciona é a enfermeira obstetra, que vai estar ali te acompanhando. Se não precisa de intervenção, de uma cesárea ou alguma outra coisa, é a enfermeira obstetra que acompanha o seu parto. E da minha prima, eu tava no plantão, não era o meu plantão, do outro plantão, que é como se fosse o meu plantão, que eu sempre trabalhei já nos 2 plantões, e continuei acompanhando minha prima. As meninas falaram, Bru, pode fazer o parto dela. E tava muito cheio, é onde eu falo para vocês, no SUS o problema é esse, não tem como ser de 1 para 1. E aí ficamos no banho, e aí ela entrou naquela vibe da partolândia, não aguento mais, não vou conseguir, não aguento mais, não vou conseguir, eu vai conseguir, aguenta sim, o bebezinho tá com os batimentos cardíacos normais, você tá dilatando super bem, você vai ganhar sim, você vai nascer sim. E aí ela falou, tá, tem alguma coisa aqui, tem alguma coisa aqui. E aí o Davi tava chegando, ganhou em posição verticalizada, na lateral, com a minha prima Samantha de acompanhante.
e a laceração foi uma laceração super pequenininha, porque não teve intervenção desnecessária, não teve toque desnecessário, não teve medicalização desnecessária e teve um desfecho maravilhoso, um parto natural dentro dos parâmetros normais, dentro do que tinha sido proposto para ela, dentro do que ela queria, e é isso. Isso é o acompanhamento do pré-natal com uma enfermeira obstetra para você chamar de sua. Uma coisa que eu esqueci é a amamentação. A amamentação também é muito orientada no pré-natal e isso ajuda muito a paciente no pós-parto, principalmente no pós-parto imediato. Ela saber sobre a amamentação, ela tirar as suas dúvidas, ela saber como funciona, que às vezes o bebezinho nas primeiras horas pode ser que pegue, pode ser que não pegue, que isso é normal. É muito importante e favorece muito o aleitamento materno exclusivo e diminui muito o desmame precoce, tá bom? É isso, deixa eu ver se tem mais perguntas, que a gente só tem mais 15 minutos. Ai, todo mundo falando da minha cirurgia. Ai, gente, ora mesmo que eu tô bem apreensiva. Aí a gente fica meio delicada, né? Aí bati o olho aqui, vi a Gabriela, lembrei do parto dela, aí começou a querer sair lagriminha do olho. Desculpa. A bolsa rota eu já falei. Meu pré-natal, a Mairoca, correu tudo bem até a última semana para ser parto normal. No momento que a bolsa rompeu e no tempo de espera, não tive dilatação. É normal? É normal. Eu não lembro, Mayra, mas acho que você falou que colocou ocitocina, tudo, mas depende de como foi o direcionamento, o que foi feito, como foi conduzido e intervido esse pós-bolsa rota e a não dilatação, e se eles interviram de forma certa ou faltou alguma coisa para não ter essa dilatação. Se faltou alguma coisa, foi por conta disso. Agora, se eles fizeram certinhos, com as intervenções necessárias, com as orientações, tudo dentro do protocolo certinho, porque é uma coisa mais direcionada, né? A cesárea foi intervida no momento certo, na hora certa, para benefício da mãe e do bebê. Então, é tudo, por isso que eu falo, o você avaliar individualmente, respeitando aquele momento e direcionando tudo com conhecimento e com respaldo e com conhecimento de causa, tudo gera a favor, independente da via de parto, tá? O que a gente deixa muito frisado e que vocês têm que saber desde o pré-natal é que o conhecimento, tanto da enfermeira quanto do obstetra e do restante dessa rede de apoio, faz com que você tenha um atendimento respeitoso, humano e com intervenções, quando essas ocorrem, necessárias e corretas para o bem-estar da mãe e do bebê. Nunca pensando no bem-estar da equipe ou do obstetra, que muitos, às vezes, querem fazer uma cesárea porque é final de ano e ele quer ir viajar. Ou porque é carnaval e ele quer pular carnaval, né? É uma coisa que vocês vão me desculpar, mas vocês, como gestantes, não tem nada a ver com isso, né? A gente tá ali para te servir, para te apoiar e para ditar e caminhar nas condutas necessárias para um bom desenrolar do trabalho de parto, independente de quantas horas isso vai acontecer ou por quantas horas a gente vai estar ali e te acompanhar, tá bom? A Lepinha tá perguntando, não é toda mulher que consegue fazer parto normal? Eu já ouvi dizer que o tamanho da bacia pode interferir. Não, existem vários exercícios
que a gente orienta e coloca os acompanhantes para ajudar também, porque os acompanhantes também têm que estudar, também tem que saber como rebozar, como fazer spinning babies, que são os exercícios que a gente e a bacia não interfere, tá? Que são alguns exercícios que a gente ajuda na condução de trabalho de parto. Se o bebezinho tá numa outra posição, tem exercícios que a gente ajuda também para ajudar o bebezinho nessa recolocação de posição. Então, toda mulher nasceu para parir. Algumas intercorrências pode ocorrer que o desfecho não seja parto normal, mas tudo conduz ao parto normal. As intervenções, quando necessárias, para benefício da mãe e do bebê, ok. Aí fechou. Mas parto normal, independente de bacia, não. A gente fala que o bebezinho se adapta à mãe, tá? Aqui a Aninha tá me lembrando uma coisa, ó. Na bolsa rota, até os 18 horas, ó, isso já tinha passado, a gente não intervém. Por isso que a gente tá lá com a paciente, se a gente tá acompanhando o trabalho de parto da paciente, até 18 horas e não nasceu, aí a gente leva pro hospital. Por quê? Porque a partir das 18 horas aí tem que entrar com antibiótico na veia, né? E o antibiótico é prescrito pelo médico, tá? Se você tem uma equipe que tá te acompanhando, a maioria dos médicos pede para ir para o hospital também, mas aí esse médico vai estar prescrevendo esse antibiótico e pode dar continuidade ao trabalho de parto com antibiótico sem risco para o bebê, tá? Não é que depois das 18 horas de bolsa rota já vai ser cesárea, não. Você entra com antibiótico e dá continuidade ao trabalho de parto hospitalar. E se o bebê faz cocô na barriga, quais são os riscos para ele? A Rosana que tá perguntando. A Aninha fez cocô na barriga, né? E foi parto normal. O que acontece? O mecônio, uma das coisas é que ele irrita um pouco a parede do útero. Então, a paciente, nas contrações, ela sente uma dor um pouco mais exacerbada, né? O mecônio vai depender da cor e da consistência desse mecônio e dos centímetros da mãe. Então, tudo é uma questão de individualizada. Então, se essa paciente tá com 1 centímetro, é mecônio, né? Mecônio é quando faz o cocôzinho na barriga da mãe. Desculpa, eu não falei. E uma cruz. Uma cruz a gente fala que é um cocô bem clarinho e é fluido, ele tá bem fininho. Alguns médicos, eles induzem esse parto e vai acompanhando essa coloração e o desenvolvimento desse parto. Se tiver alguma intercorrência lá na frente, se esse mecônio ficar em maior quantidade no líquido ou mais espesso, mais grosso, intervém com a cesárea. Se é uma paciente que chegou com 6 para 7 centímetros, bolsa íntegra, e aí fez cocô na barriga da mãe, e é fluido também esse cocô, tem pouquinho cocô lá no líquido, e a coloração é bem clarinha, a gente também mantém a condição de trabalho de parto, e todas elas a gente dá um enfoque muito grande no BCF, no bebê, e fica muito em cima dessa mãe, para conduzir esse parto com maior atenção. Aí mesmo no SUS tem que ser 1 para 1, porque tem que partejar, tem que estar em cima, tem que estar orientando essa mãe para esse bebezinho nascer e nascer bem. Mantendo esse controle de BCF, de dinâmica uterina, que são as vezes que vem a contração na mãe, da coloração desse líquido e da evolução do trabalho de parto normal, dá continuidade ao parto normal. Se tiver alguma alteração, os médicos vão intervir com a cesárea se necessário. Meu pai, você é ímpar, minha querida filha, te amo muito, pai.
A Mairoca tá falando, a minha ginecologista fala que o meu quadril é bem estreito. Se ocorrer outra gravidez, ela já indicou cesárea. Então, eu não concordo muito com isso, Mayra, mas aí é de médico para médico. A Dani Vilela tá perguntando, se eu tenho um obstetra acompanhando o meu pré-natal e ele nunca fala das vias de parto, da amamentação, o que devo fazer? Troco de médico, mesmo com uma idade gestacional já avançada? Então, é uma orientação que eu dou. Se você não tem liberdade com o seu médico, você tem que procurar um médico que lhe dê essa liberdade, né? Se já tá numa idade gestacional avançada, porque a gente pede para procurar uma enfermeira obstetra também desde o início da gestação, para você ter todos esses subsídios de orientação, de vias de parto, de amamentação, de tudo isso. O ruim de você sair de um médico já em gestação avançada para um outro é que o outro médico não vai ter te acompanhado desde o início. Mas para você é muito importante. Aí vai da sua, se você tem um médico que vai te dar esses subsídios, mas eu acho que aí seria melhor você procurar uma enfermeira obstetra para estar te dando todas essas orientações, tirando todas essas dúvidas, porque eu acho que seria mais viável e mais seguro, porque as enfermeiras obstetras têm todo esse embasamento científico para estar te empoderando de todas essas informações que, pelo jeito, você tá precisando de ter, tá? A Débora Araújo tá falando, foi duro o parto da Gabi. O parto da Gabi foi duro, mas foi tão lindo. A Renata, aconteceu isso comigo, tive que antecipar meu parto porque o doutor ia sair de férias, aí tá vendo? E o doutor sabia que meu parto não tinha condição de ser normal e me deixou tomando remédio para ter dor. Então aí é um caso mais específico, né? Então, aí eu tô falando, a Paula, Dani, chama a Bruna para te orientar. Eu acho que em vez de trocar o médico, você deveria procurar uma enfermeira obstetra para chamar de sua, mesmo que seja no final da gestação. Nossa, Ana Paula, vindo de você, ó, gente, eu vou ler. Tem 2 minutos para acabar. Ai, meu Deus, então, é só agradecer. Aqui a Milene está perguntando se a massagem perineal pode reduzir o risco do rompimento dos tecidos vaginais. Sim, e ela diminui as lacerações, ela auxilia na evolução, porque a massagem perineal, a vagina é um músculo, né? Então, ela trabalha tudo isso, reduz risco de laceração, ajuda na abertura do períneo no momento do parto. A massagem perineal é imprescindível, tá? Meninas, faltam 2, a Aninha tá falando aqui. Então, eu só tenho que agradecer. A Thalita tá falando pra se acabar, abrir outra. Não, semana que vem tem outra live. Estão perguntando onde te encontra. Só queria agradecer e falar pra vocês, tenham uma enfermeira obstetra pra chamar de sua, tá bom? Precisando, estou à disposição. Qualquer coisa é só me chamar pelo WhatsApp do direct. Agradeço a participação de todos vocês. Tá sendo uma delícia fazer essa live, mesmo eu tímida, morrendo de vergonha. Desculpa alguns erros, algumas falhas, mas tá sendo maravilhoso. E nos vemos a semana que vem. Orem por mim, que segunda-feira eu vou tirar minha vesícula, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, Deus abençoe.